Bom, olá, esse é o vídeo 4, registrando aqui as impressões desta quinta-feira aqui no Summit em Ottawa. Bom, a programação, depois da abertura oficial na quarta-feira, nesta quinta a gente teve uma programação um pouco mais extensa, com mesas simultâneas e 2 plenárias. As plenárias discutindo um pouco mais a questão de participação e inclusão, e aí a gente avança na discussão do dia sobre como empoderar mais as comunidades que não estão representadas dentro desse processo de governo aberto e, ao mesmo tempo, também criando e compartilhando estratégias para fazer com que populações subrepresentadas, principalmente indígenas, e aí no nosso caso do Brasil trazendo a comunidade quilombola, trazendo também a questão de gênero, né, a pauta muito forte do Summit ao longo desses 5 dias aí do evento está falando muito sobre a questão de gênero, na questão da mulher, e no caso brasileiro nós não podemos deixar de pensar a questão da mulher com recorte racial, então a questão das mulheres negras. Nos momentos de fala que eu pude participar na mesa Reaching the People, né, então como empoderar comunidades subrepresentadas, onde foi apresentada inclusive a experiência de São Paulo com o programa de governos abertos, o programa Agentes de Governo Aberto para a Sociedade Civil, nesse momento, nessa quinta-feira. Então foi feito uma rodada de mesas, né, uma round table, justamente para que os representantes das cidades de São Paulo, que foi o Henrique Góes, da Escócia, das Filipinas, do País Basco também, pudessem compartilhar suas experiências em relação às estratégias que essas cidades desenvolvem para aproximar comunidades não representadas das ações de governo aberto, e não só do ponto de vista de estímulo à participação, mas que também nos compromissos dos planos de ação, as necessidades dessas comunidades também pudessem se encontrar representadas. Então foi uma mesa com uma discussão bem rica, né, porque a gente teve esse compartilhamento de diferentes visões, e depois no blog a gente vai escrever com mais detalhes sobre essa experiência. Depois disso eu participei de uma outra mesa que falava sobre a perspectiva de avanço para o governo local, e a questão de impacto, né? Como implementar compromissos voltados à cocriação, ou seja, como fazer com que essas comunidades, a questão da mulher, comunidades subrepresentadas, pudessem participar dos processos de cocriação. E dentro dessa estratégia de governo aberto, a principal diferença que faz entre você ter um processo de boa construção de compromissos de governo aberto é justamente a cocriação, ou seja, não ficar só a responsabilidade dos governos de criar esse tipo de conteúdo, né, dos compromissos e do plano de ação, mas que ele possa, através de mecanismos de participação e consulta pública, fazer com que a população da sua cidade, do seu país, participe do processo de criação. Nós tivemos uma reunião só do Comitê Brasileiro que está aqui presente no Summit, e foi muito importante a gente ter esse momento de encontro só entre os brasileiros para pensar o relato do Comitê Nacional em Brasília e também de São Paulo, e a gente perceber como o nosso cenário brasileiro ele é paradigmático aqui nas questões de governo aberto. A gente tem muitos exemplos, muitos casos de sucesso. No cenário nacional, por exemplo, a gente está no 4º ciclo, né, de plano de governo aberto, e desses 2 últimos planos que foram desenvolvidos, a participação popular tem aumentado, mas também é uma questão problemática, porque se nós olharmos os números, eu não estou com os dados aqui na mão agora para reportar para vocês, mas mesmo com o aumento de participação social na construção do plano de governo aberto nacional do 3º para o 4º plano, não é totalmente representativo
do ponto de vista do número em relação ao tamanho da nossa população. Também pode ser questionado, e aí justamente quando nós olhamos o próprio relatório global da OGP e seus avaliadores independentes no sistema do IRM, né, a gente percebe que a gente tem muito a avançar, de fazer com que a comunidade indígena também seja ouvida e possa ter as suas questões pautadas nos compromissos de governo aberto, que a comunidade quilombola também possa interferir no processo de construção de governo aberto. E quando a gente traz esse mesmo princípio de participação de comunidades subrepresentadas para o contexto de São Paulo, também temos as mesmas necessidades, considerando que